Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Educando Web. Aqui é o professor Nélio Alves que está falando e neste vídeo nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre desenvolvimento de um sistema Java para web, utilizando aí várias práticas, boas práticas de desenvolvimento, ok? Neste vídeo eu vou fazer uma retrospectiva do que foi a fase 1 que nós já terminamos até o último vídeo e vou apresentar o que será a fase 2. Então vamos lá, rapidamente. Aqui eu coloquei para ficar mais visível para você, tá? Na fase 1, o que foram as informações que foram entregues para que seja feita a fase 1, né? O que foi a entrada dessa fase 1? Quais foram as informações fornecidas, né? Então, foi uma visão geral do sistema e o projeto do modelo de domínio, né? Ou seja, um diagrama de classes UML mostrando o modelo de domínio deste projeto. Então, está aqui para você ver, né? Então, a gente apresentou uma visão geral, simplificada, do que vai ser o sistema e o desenho aqui, um diagraminha de classes mostrando o modelo de domínio ou camada de domínio do sistema, tá? E, além disso, a gente também pediu um requisito de instância mínima, ou seja, a gente disse assim, ó, é para criar uma instância com tantos artistas, tantos filmes e tantas participações de cada filme, tá? Uma instância é um exemplo, né? Em outras palavras, é um exemplo deste modelo que está desenhado aqui, tá certo? Então, isso foi a entrada e o que foi a saída, ou seja, o resultado da fase 1, tá? A gente criou um projeto Maven no Eclipse, né, que foi esse aqui, que a gente já mostrou lá tudinho como ele é feito, tá? Esse projeto consiste em um back-end estruturado em 3 camadas, que são elas a camada de domínio, a camada de acesso a dados e a camada de serviço, tá certo? Você pode então ver todo o procedimento aí de construção deste back-end com essas 3 camadas, tá certo? Nós usamos o mapeamento objeto relacional, ou ORM, usando a tecnologia JPA 2.1, tá certo? E foi elaborada uma instância inicial da base de dados, né? Eu até fiz um desenho aqui para ilustrar essa instância, né? Para você ver então aqui os artistas, os filmes e as participações desses artistas como personagens nesses filmes, tá? Então, esse foi o nosso exemplo que a gente usou lá, tá? E aí, a gente fez um pequeno servlet que instancia a base de dados. Então, a gente fez aqui toda a montagem aqui, e a gente criou um servlet aqui, ó, que nesse servlet a gente fez a instanciação dos objetos em memória, os filmes, os artistas e as participações, fazendo inclusive as associações entre eles, né? Então, aqui, por exemplo, a participação P1 aqui, né? Ela está associada com o filme F2 e A1, tá? Quem que é o artista A1? O artista A1 é o Leonardo DiCaprio. Quem que é o filme F2? É o Titanic, tá? F2 aqui, ó, tá? E aí a participação, então aqui ela diz que o Leonardo DiCaprio no filme Titanic fez o Jack Dawson, que é o que está desenhado aqui. Então a gente fez esse trabalho todo aqui de instanciação e aí a gente chamou lá os serviços que nós implementamos para inserir essa instância no banco. Então, pessoal, foi isso que a gente fez, tá? Esse projeto na fase 1, ele tem um problema, ainda um defeito, tá? Que as transações estão violando a arquitetura de camadas, então a gente mostrou isso já, tá certo? A gente vai consertar isso agora, tá? Então, se você vier aqui, ó, né, você tem aqui uma chamada aqui de transação acessando diretamente a implementação da camada de acesso a dados, o que está errado. A gente não pode acessar a implementação, esse pacotinho aqui. A gente tem que acessar só esse pacotinho DAO aqui, ó, sem ser a implementação. Então a gente vai mostrar como refatorar e consertar isso aqui agora, tá? Então foi isso que foi a fase 1. E a fase 2 agora, o que vai ser? A entrada, ou seja, as informações que vão ser fornecidas são casos de uso detalhados, ou seja, são funcionalidades. O que são casos de uso, né? Casos de uso são funcionalidades que envolvem interação entre
usuários ou atores e o sistema. Então aqui eu vou ter 3 casos de uso. O primeiro é chama manter artistas, que esse caso de uso aqui, ó, visão geral dele, ó, ele consiste em um CRUD padrão de artistas, ou seja, é um caso de uso que faz um CRUD de artistas, tá? Então aqui tem os passos aqui de cada um dos cenários variantes, tá? Desse caso de uso, beleza, tem as exceções e assim por diante, tá? O outro caso de uso chama pesquisar filmes, tá? Esse caso de uso consiste em uma pesquisa de filmes por título e intervalo de anos, tá certo? Então aqui estão os passos para esse caso de uso, nós vamos ver isso aqui também em detalhes, né? E tem um terceiro caso de uso, que é um caso de uso inserir participação, ou seja, é um caso de uso que consiste no processo de se incluir uma nova participação de um artista em um filme. Então estão aqui os passos dele, né? Ele tem uma exceção aqui também que a gente vai implementar. Beleza, então são esses 3 casos de uso vão ser fornecidos, e o que vai ser o produto, o resultado dessa fase 2 aqui do nosso desenvolvimento? Vamos ver? Nós vamos então gerar o projeto das realizações desses casos de uso, tá? Eu vou pegar aqui os casos de uso que estão escritos aqui de forma textual e nós vamos projetar esses casos de uso, as realizações desses casos de uso. Opa! Como que a gente vai projetar esses casos de uso? Usando o diagrama de sequência, tá? Da UML. A gente vai mostrar como é que faz isso. E também a gente vai, a partir desses projetos aqui das realizações, nós vamos atualizar o nosso projeto com as operações projetadas. Então, por exemplo, eu tenho esse caso de uso aqui. Esse caso de uso aqui eu vi que eu preciso de uma nova operação lá no meu back-end. Eu vou lá no meu back-end aqui e vou implementar essa nova operação ali que for preciso. Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer, né? E aqui, apenas para enfatizar, a gente vai resolver o problema lá da violação de arquitetura que ficou pendente lá na fase 1, tá certo? Que está dito aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Essa fase vai ser bastante interessante. É bom que a gente vai mexer aqui com caso de uso, que é uma coisa que dá muita dúvida em quem está aprendendo, tá? Espero que você aproveite bastante e aprenda bastante com a gente. Então é isso, pessoal. Curta o vídeo, tá? Compartilhe se for o caso, inscreva no canal aí para ajudar a gente, motivar a gente a trabalhar mais, tá? Um grande abraço e vamos lá!